Depay quer jogar no Mengão, queridão. O jogador escolheu o Flamengo como prioridade nos clubes brasileiros para defender as cores do mais querido do Brasil. Holandês, centroavante, 30 anos. Mas o Flamengo pode ver o Corinthians atravessar nas negociações por não dar a mínima importância pela contratação do holandês, que para mim seria uma excelente contratação. Jogador que também foi oferecido ao Flamengo é o meio-campista Rafinha Alcântara. Hoje está livre no mercado, assim como Depay. O jogador foi oferecido ao nosso Mengão queridão. Vou trazer todos os detalhes para vocês, situação envolvendo principalmente o centroavante Depay. Preparação do Flamengo para o próximo jogo. Hoje é o último dia de folga, mas hoje tem treino no CT, Henrique. É isso mesmo, os novos reforços do Flamengo estão treinando no CT do Ninho do Urubu. Botafogo contrata jogador campeão da Libertadores Sub-20 do nosso Mengão queridão nesse ano de 2024. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, hoje o Mengão queridão tem aí seu último dia de folga, né? Pois aí o Tite dá 3 dias de folga ao elenco. O Flamengo se reapresenta, o elenco rubro-negro se reapresenta nesta próxima quinta-feira, amanhã, para dar início às preparações para o jogo contra o Bahia pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O treino de amanhã está marcado para acontecer às 10 horas, horário de Brasília. Lembrando que o Flamengo não conta com jogadores que foram convocados, como Varela, Eric Pulgar, Pedro e Gerson, e também jogadores que estão lesionados, jogadores que estão aí entregues ao departamento médico, como Matias Vinha, Cebolinha, Gabigol. Gabigol já está se recuperando, a tendência é que ele esteja à disposição do técnico Tite para o jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Mas também o Flamengo não tem Nico de la Cruz, não tem o Arrascaeta, lesionados aí, vem se recuperando. Então, torci aí para que dê tudo certo. 3 dias de folga, né? Eu achei até um pouco mais, né, do necessário. Ao menos da segunda-feira, na terça-feira já ter ali começado os trabalhos para valer. O que vocês acham? A gente sabe, quanto mais folga tem, parece que o time fica pior. Tomara que dessa vez não seja assim. Mesmo com jogadores de folga, os 3 reforços do Flamengo, mesmo que já estreou, Carlos Alcaraz, treinam no CT do Ninho do Urubu nesta quarta-feira. Alcaraz, Alexandro e também Gonzalo Plata, né? Gonzalo Plata deve fazer sua estreia contra o Bahia agora na próxima quinta-feira, dia 12. Já Alexandro vem sendo preparado, trabalhado a parte física do atleta. O atleta, o último jogo que ele fez foi em maio, né? Começa aí uma performance de readaptação para poder fazer sua estreia contra o Vasco no dia 15 pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá aí, os 3 reforços treinam hoje, nesta quarta-feira, enquanto o elenco retorna amanhã ao CT do Ninho do Urubu. O Botafogo acertou a contratação do atacante centroavante Wellington, ex-Flamengo, né? Teve uma passagem aí por empréstimo, né? O Wellington, que pertence ao Juventude, o Botafogo agora contratou por empréstimo até dezembro. O Wellington foi campeão da Libertadores pelo nosso Mengão queridão, agora em março. Flamengo tinha um primeiro contrato de Wellington com o Flamengo por empréstimo até janeiro. O Tite pediu uma prorrogação, o Flamengo prorrogou até junho, e daí então o contrato acabou. O Flamengo não exerceu a opção de compra de Wellington, que era de R$1 milhão por 50% dos direitos econômicos do jogador. O jogador retornou ao seu clube, Juventude do Rio Grande do Sul, e agora o Botafogo foi lá e contratou o jogador por empréstimo. A princípio, o jogador chega para reforçar as categorias de base sub-20 do Botafogo. O Flamengo aí, né, não exerceu a opção de compra do jogador, poderia comprar 50% por R$1 milhão, ou até mesmo 70% por R$1,5 milhão. Então o Flamengo não exerceu a opção de compra. O jogador agora vai defender as cores
do Alvinegro Carioca, que será o Botafogo, que fez daí várias contratações também para o time principal, né? O Botafogo, desde da primeira janela e agora, foram mais de 300 milhões de reais em investimento, né? O Flamengo teve aí muito próximo também. O Flamengo investiu quase 300 milhões de reais em contratações. O Flamengo pode trazer mais contratações, Henrique. O Flamengo pode sim, mesmo com a janela fechada, o Flamengo pode acertar novas contratações, até porque com a janela fechada, jogadores que estão livres no mercado, o Flamengo pode sim contratar. E nesse exato momento, o Flamengo tem um jogador que de início ele falou logo, ó, futebol brasileiro, Flamengo. Eu quero jogar no Flamengo. O Depay, que é holandês, centroavante, que agora deixou o último clube dele, foi o Atlético de Madrid, está livre no mercado, nesse exato momento, está livre no mercado, pode assinar contrato a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer segundo, e poder estrear pelo Flamengo também. Depay é holandês, 30 anos, centroavante, e que uma posição que eu acho que o Flamengo precisa e muito. O jogador foi oferecido ao Flamengo a primeira vez, ainda com a janela aberta, e o jogador foi oferecido mais uma vez ao Flamengo ontem. Mas o Flamengo pode ver o Corinthians atravessar e convencer o jogador aí para a equipe paulista. O que acontece? O Flamengo hoje tem Gabigol, Pedro e Carlinhos, que são jogadores e aí de ofício nessa posição de centroavante. O Carlinhos, com todo respeito ao Carlinhos, tá? Nada contra o Carlinhos, mas para mim não é jogador para jogar no Flamengo. O Gabigol, a gente sabe a situação de Gabigol. Gabigol tem essa má fase dele. Gabigol tem a situação também no caso de julgamento, tudo e muito mais. O Gabigol está atuando sobre o efeito suspensivo. Lembrando que foi julgado até abril de 2025. Ainda vai acontecer o julgamento lá no CAS, que não tem data definida ainda. Mas o Gabigol também vem em má fase. E por outro lado, tem o contrato se encerrando em dezembro, que dificilmente será renovado. Existe uma possibilidade, uma chance mínima disso acontecer, uma renovação de Gabigol. Hoje nós temos o Pedro. O Pedro dispensa comentários. Tudo bem. Mas vai do nada o Pedro começa, espero que isso não aconteça, né? Surge uma má fase no Pedro. Qual o centroavante que o Flamengo vai ter no elenco para dizer a gente tem um centroavante nato? Hoje a gente tem. Temos o Pedro. A gente não sabe o dia de amanhã, o jogador pode se lesionar. Espero também que isso não aconteça, mas acontece, né? Saiu de lesão agora. Jogou contra o Corinthians, já está na seleção brasileira. E o Depay seria o nome ideal. Com o Flamengo renovando ou não com o Gabigol, o Depay seria o nome ideal. Até porque eu vejo, no meu ponto de vista aqui, o Flamengo poderia emprestar o Carlinhos. Não sei, o que vocês acham? Mas o Depay foi oferecido ao Flamengo novamente. O Flamengo ainda não se movimentou para valer pela contratação do Depay. Depay quer jogar no Flamengo. E quando eu falo que o Corinthians pode atravessar e tentar convencer o jogador aí para a equipe paulista, mesmo com a situação que a gente sabe do Corinthians, tá devendo o Matezinho aí, o Flamengo, tá devendo a todo mundo, tá devendo lá o Raniel ao Cuiabá, devendo a gatos e cachorro, essa é a verdade. E agora o Corinthians apresenta uma proposta oficial por Memphis Depay. A diretoria do Corinthians teve reuniões com o staff do atacante holandês e ofereceu um contrato de 2 anos. O time paulista vê com otimismo a possibilidade de acordo, apesar da concorrência com outras equipes. O projeto apresentado pelo Corinthians agrada Depay. Olha só, o projeto. Vamos ver se o Corinthians vai cumprir esse projeto, né? Agrada Depay. E a direção alvinegra vê com otimismo a chegada do jogador de 30 anos sem contrato desde a saída do Atlético de Madrid. Inicialmente, Depay não se animou em jogar no Brasil, mas nos últimos dias mudou de ideia pelo projeto do Corinthians. Internamente, o Corinthians vê com otimismo a chance de fechar a contratação. O atacante holandês também estuda ofertas do México
e da Arábia Saudita. Memphis Depay, meus amigos. Flamengo pode ver escapar essa contratação. Ah, Henrique, o salário do jogador é astronômico e o Corinthians está fechando, né? Nem tudo que se noticia em relação às negociações de contratações do Flamengo, vou ser sério aqui, muita gente não vai gostar disso, tá? Não é verdade. Não é verdade. Vocês viram a negociação do Flamengo com o Marcos Antônio, foi para o São Paulo? Viu o que o Marcos Antônio falou? A proposta mais concreta que chegou foi a do São Paulo. O Flamengo só enrolava, meu irmão. A diretoria do Flamengo só enrolava. Eles ciscam. Quando eles querem contratar, eles vão lá e contratam. Mas quando eles não querem, eles fazem uma novela tremenda. Essa é a verdade. Mas você tentaria essa contratação de Depay? É um bom nome? Seria um nome ideal para, quem sabe, resolver, né, um pouco da situação do nosso ataque rubro-negro, a chegada agora de Carlos Alcaraz, a chegada também de Gonzalo Plata, chegada de Depay, por exemplo. O que vocês acham? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora, um outro jogador também foi oferecido ao Flamengo, que é Rafinha Alcântara, meio-campista ofensivo. Eu acredito que o Flamengo não deve fazer tanta loucura nessa contratação do Rafinha. O Rafinha está livre no mercado também. Pode assinar a qualquer momento, tá? Mas por que eu falo em tanta loucura? Porque o Flamengo acabou de contratar o Carlos Alcaraz, né? E é um jogador daquela posição ali. Ele é um jogador mais centralizado, o Carlos Alcaraz, mas a gente vê que ele vai para cima. Ele é um jogador versátil. Ele não é só um jogador que só se defende, mas sim é um jogador que também ataca e ataca muito. Na sua estreia a gente viu isso aí. Contra o Corinthians, ele dá um passe ali e já corre e recebe a bola lá na frente. Por pouco ele não faz o gol na estreia. Então assim, Rafinha Alcântara hoje está com 31 anos, né? Deixou o Al Arabi do Catar agora no meio do ano, está sem contrato. Rafinha Alcântara já deixou claro o desejo de poder jogar no futebol brasileiro, inclusive no Flamengo. Ele sempre afirmou aí em várias entrevistas que é torcedor do Flamengo, tem esse sonho de poder encerrar a carreira no Flamengo, assim como o Thiago Alcântara, seu irmão, mas o Thiago aí resolveu pendurar as chuteiras, né? Não esperou muito tempo, mas o Rafinha ainda está livre no mercado e ainda sonha em poder defender as cores do nosso Mengão queridão. O nome do jogador está na mesa do Flamengo. Ele está livre no mercado e seus representantes tentam encaixá-los em um novo clube. O Flamengo é visto como uma grande opção para o atleta. Haja vista que ele sempre teve sonho de atuar no futebol brasileiro defendendo as cores do Flamengo, seu clube de coração. Rafinha Alcântara está com apenas 31 anos. Ele jogou com Neymar no PSG e também ficou muito tempo defendendo as cores do Barcelona. É um atleta considerado muito bom de bola e tecnicamente acima da média. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. O Flamengo pegando aí, tendo, né, estando bem fisicamente, taticamente, jogador. Eu vou falar uma coisa. O Flamengo tem Super Mundial de Clubes 2025 aí batendo na porta. O sorteio da fase de grupos do Super Mundial vai acontecer agora em dezembro, de acordo com a FIFA. O Flamengo se reforçando com esses jogadores aí experientes. Aí, que jogadores estão 31 anos, acho que não é tão velho assim, né? 31 anos ainda dá para jogar. 31 anos, Depay com 30 anos, olha só. Super Mundial de Clubes 2025, o Flamengo pode pegar o Real Madrid, o Flamengo pode pegar o Manchester City, o Flamengo pode pegar aí qualquer clube do futebol mundial, das principais ligas do futebol mundial que vão participar do Super Mundial de Clubes 2025, até do Oriente Médio tem clubes. Então na minha opinião, seria uma boa para o Flamengo olhar esses nomes que estão livres no mercado, tentar aí ao menos, ó, tá livre, vamos lá, fechar, tal, que apresenta o projeto, tá aí 2 anos, a Rafinha 2 anos, a Depay, mano, os caras vão vir fechar com o Flamengo. Agora o Flamengo pode perder o Depay para o Corinthians, é inacreditável, mas pode acontecer. Mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você contrataria o Depay e Rafinha para reforçar o nosso Mengão queridão? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Tamo junto, é nóis.